Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu queria falar sobre o meu livro, que eu escrevi, Unicracia. Queria deixar algumas considerações. Eu gosto muito desse tema relativo ao governo único mundial. Sempre gostei muito de história, de geografia, filosofia, ciência política. Eu acho esse tema muito impressionante. E eu fiz mais de 10, 15 anos de pesquisa. Fiquei 5 anos escrevendo, formatando o livro, e agora eu lancei o volume 1, que é o maior, tem 416 páginas. O volume 2, a parte religiosa, no plano de paz mundial, na parte da religião. E eu vou fazer agora o volume 3, que é a parte do globalismo, a parte política, ideológica. E pretendo fazer a parte 4, que é a parte econômica, questão da moeda única, dos impostos únicos mundiais, as propostas que tem por aí. A parte 1, ela é a mais geral, grande, mais trabalhosa que deu. E assim, eu queria deixar algumas considerações. Para quem não entende o livro, ou não vai ler, eu queria deixar um resumo. Porque assim, eu fiz um livro científico de verdade. Porque eu não, assim, até agora, mesmo de 15 anos estudando o assunto, eu me interesso pelo assunto. Eu não consegui formar minha opinião se eu sou contra ou a favor disso daí, porque eu coloquei argumentos contra e a favor do governo mundial no livro do Unicracia. Então, assim, você não vai ler um livro de uma pessoa que está maluca a favor ou contra. Eu fui um trabalho acadêmico, porque eu realmente até hoje não tenho opinião formada. Inclusive o leitor da Amazon lá na versão digital, ele falou, mas ele não defende a ideia, não sabe o que que é. Realmente eu não sei, porque é uma ideia que já foi perigosa. O nazismo tentou um governo mundial, o comunismo também. E assim, os governos têm governos bons e ruins na humanidade. Então, assim, se um governo mundial fosse ruim e desarmasse a população, por exemplo, a população ia sofrer eternamente. Então, assim, e realmente tem algumas coisas assim que se não for feito um negócio bem negociado com todas as nações, bastante negociações, realmente é uma ideia perigosa. Ainda mais se quiserem eliminar as religiões, igual já está acontecendo essa perseguição agora com conservadores, com pessoas de direita. Estão fazendo perseguição política, ideológica, econômica, tentando cancelar as pessoas que não pensam igual as pessoas iluministas, de esquerda, os ateus, são contra a família, querem remodelar a sociedade de uma forma que, Eu particularmente, eu sou assim, eu me considero conservador, mas tem coisas, por exemplo, que eu sou praticamente de esquerda. Por exemplo, na questão da renda mínima mundial, eu sou favorável a ter uma renda mínima mundial, porque eu acho que a tecnologia vai se agravar o desemprego e se as pessoas, para salvar o próprio capitalismo, vai ser necessária uma distribuição de renda. Então, assim, o mundo está tão complexo que não tem essa coisa mais de esquerdinha, direitinha, não. As pessoas vão ter que ter renda na mão para sobreviver, porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai se expandir tanto nos próximos anos, a inteligência artificial, igual, por exemplo, qual que é o meu maior medo? Meu maior receio, por exemplo, é a inteligência artificial criar um governo mundial antes que o ser humano, por exemplo. Isso é o maior receio. O Elon Musk, que gosta desse assunto, que era amigo do Stephen Hawking, ele está morrendo de medo. Ele falou que a inteligência que o Google está desenvolvendo, ninguém pode. Inclusive, eu vi uma notícia que eu vou pôr na descrição do vídeo. Cientistas russos na Sputnik falaram, eles tentaram bloquear uma inteligência artificial, não conseguiram. A inteligência artificial ela já está criando coisas que estão escapando da inteligência humana. Então, assim, esse medo, igual o Skynet, Exterminador do Futuro, está virando uma coisa real. Então, assim, eu preferia que o ser humano entrasse em acordo à humanidade e fizesse um governo mundial antes que uma inteligência artificial dominasse o mundo, por exemplo. A gente tem o perigo nuclear, o perigo da inteligência artificial. Inclusive, se vocês lerem, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão ficar impressionados. A IA, eles tentaram, vários cientistas, desligar a IA igual eles fizeram vamos dizer assim, uma simulação de uma IA saindo fora de controle. Eles não conseguiram desligar. Então, assim, a IA ela já pode ter passado de um ponto
Que isso tem a ver com o governo mundial? Tem a ver que se a humanidade não se unir e lutar contra os desafios, pobreza, inteligência artificial, terrorismo, problema nuclear, problema ambiental, a humanidade ela pode realmente entrar em colapso, não ter renda para todo mundo, não ter coisas básicas e o capitalismo parar de funcionar, as empresas for fechando, o mundo ele pode parecer igual eu coloquei no Facebook no começo, no grupo de economia, ele pode virar uma super Detroit, aquelas coisas tudo destruída, ou parecer o continente da série 3%. Tudo, cada vez menos emprego, uma espiral de decadência absurda. Então, assim, esses assuntos, as pessoas acham que é filosofia, uma coisa distante da realidade delas, governo mundial, não sei o quê, mas não. Isso são emergências muito graves da humanidade. E assim, eu abordo todas as questões do meu livro, né? E eu realmente não tenho opinião formada, mas eu acho, principalmente com os riscos que a humanidade está correndo agora, de uma guerra, terceira guerra mundial atômica, destruição ambiental que pode acabar, inviabilizar com a vida na Terra, e a inteligência artificial, que já os cientistas fizeram projeções que eles não conseguiram desligar e ela começou a criar coisa fora da inteligência humana, já passou de um limite aí que se o ser humano não se unir politicamente, a humanidade eu acho que ela não vai passar. Isso é o que as religiões chamam de juízo final. Se a ciência, a árvore do conhecimento, evoluir tanto e a humanidade não evoluir as qualidades da alma, né, do coração, da imortalidade, da nossa parte imortal, as qualidades do bem, da paz, que eles chamam de celestiais, paz, amor, união, você ter paciência, as virtudes. Se o ser humano não evoluir nessa parte imaterial, imortal, a ciência vai evoluir de uma forma que a tecnologia, bomba atômica, destruição ambiental, inteligência artificial, a inteligência artificial pode realmente destruir o ser humano. Então eu acho que o governo mundial é urgente, a humanidade começar a discutir, sem essa besteira de conspiração, de dois assuntos que eles chamam de, né, pessoa maluca, tudo está fora da realidade, questão de vida fora da Terra, a ciência já está levando mais a sério, eles estão descobrindo outros planetas, que podem existir outras civilizações, isso é um risco para a humanidade, a gente não sabe se as civilizações são hostis ou não, isso tem que ser levado a sério como ciência. A questão de cair meteoros na Terra que extinguiram a humanidade, a gente tinha que criar já defesas contra possível asteroide. Isso não é mais coisa de ficção científica. E a IA se descontrolar, eu acho que só um governo